Com a palavra, o vereador Cláudio Libardi. Da tribuna. Deixa até uma água aqui. Não queria o quê? Não. Um pouco mais alto. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, presidente Andressa, bom dia aos demais vereadores. É a primeira vez que eu subo na tribuna, desde que assumimos, e aguardei essa data com certa expectativa, porque a gente debateu diversos temas sobre a cidade, mas eu pouco falei sobre o que eu acredito, sobre o que eu defendo, sobre o que me trouxe até aqui, e hoje é o dia que eu vou ter essa oportunidade. E logo no dia 12 de fevereiro de 2025. Todo mundo sabe da minha relação com o meio ambiente, e hoje, o vereador Edson fazem 20 anos do assassinato da irmã Dorothy Stein. E 12 de fevereiro também é uma marca que é importante para o direito ambiental brasileiro, porque em 1998 foi promulgada a Lei contra Crimes Ambientais. Então é um dia importante para todos nós que acreditamos em um futuro diferente. E, obviamente, a irmã Dorothy Stein não foi morta porque era uma freira da igreja. Foi morta porque combatia a grilagem de forma dura no Pará. Isso não se limitou exclusivamente à irmã Dorothy. É uma situação que se estendeu e que anteriormente outros haviam tombado. Em 1988, por combater a exploração desenfreada da Amazônia, foi morto Chico Mendes. E mais recentemente, por defender os povos indígenas e todos os povos originários do norte do país, foram assassinados Dom Phillips e o indianista Bruno. E esses são temas que, para mim, são significativamente importantes e que são pouco debatidos por toda a sociedade. Mas o Papa, quando da edição da encíclica Laudato Si, conseguiu nos trazer uma nova perspectiva acerca da concepção de um novo meio ambiente e uma nova casa comum. E isso me deixou muito feliz quando da edição dessa encíclica, porque eu acredito profundamente que nós temos uma coisa em comum, além de sermos humanos. Nós vivemos em um único planeta, e é o único planeta que nós temos para viver. E essa encíclica traz com clareza qual é o pensamento daqueles que acreditam em uma nova sociedade e o desenvolvimento sustentável. E o Papa faz um apelo, determinando: é urgente o desafio de proteger a nossa casa comum, de unir toda a família humana na busca do desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. E estão mudando. Mudaram no nosso estado no ano de 2024, mudaram essa semana com a necessidade de suspensão das aulas da rede estadual. E elas mudam todos os dias, e todos aqui são profundamente afetados. Então, de início, eu gostaria de convidar todos a uma reflexão acerca do planeta. Independente do que eu pense sobre garantia civil, independente do que eu pense sobre política econômica, nós somos todos irmãos, vivemos em um planeta comum. Se o planeta acabar, não sobra mais nada para ninguém. Eu sou um cara praticamente descrente de uma saída, a Andressa sabe, conversa sobre isso comigo. Eu acho que nós chegamos praticamente a um ponto de não retorno no planeta. Toda a iniciativa que muda pouco, eu fico até meio desesperançoso de promover essa iniciativa, porque eu acho que nós estamos num ponto que eu não sei mais a capacidade de se regenerar. Acho que a Mata Atlântica e o bioma Pampa têm uma dificuldade tremenda em se regenerar. O Rio Grande se fez, efetivamente, a pata de vaca e se fez a água de carquejinha, porque se não fosse a carqueja nesse estado, fixando o solo, isso aqui seria um deserto. E parece que a gente esquece que a gente viveria em um deserto. E a gente está cada vez mais próximo, em razão dos plantios, de voltar a viver em um deserto. Mas, obviamente, mais do que eu acredito, eu queria fazer um agradecimento nessa primeira oportunidade àqueles que me trouxeram até aqui. Um agradecimento profundo aos trabalhadores da indústria metalúrgica que me escolheram, e uma parcela significativa para representá-los nessa casa comum. Sei das dores de vocês, sei o quanto vocês tiveram de direito suprimido, sei o quanto a redução da aposentadoria especial e a supressão em algumas situações altera na vida de vocês. Anteriormente, um trabalhador que trabalhava 25 anos para se aposentar, agora precisa trabalhar 47 anos para se aposentar depois da reforma da Previdência. É uma dor que, obviamente, aflige a minha geração, mas é uma dor que aflige especialmente quem se encontra nas fábricas hoje.
Queria agradecer a minha família, meus amigos, em especial minha companheira Laís, e o meu partido. Eu sou filiado no PCdoB desde os meus 16 anos, desde que eu estudava lá no Madre Milda, Edson. E, graças ao partido, tive a oportunidade de conhecer uma parcela significativa do país, mas de conhecer uma parcela significativa do pensamento do planeta, né? Nós vivemos no Brasil, mas nós entendemos, sim, que há necessidade de nós internacionalizarmos as conversas, porque, como eu bem tratei anteriormente, o mundo é um só. E eu tive a oportunidade de conversar em especial com o vereador Rafael Bueno, que eu era um cara muito resistente a ser candidato a vereador. E muito resistente porque uma coisa é tu ter indignação com a sociedade, e outra coisa é tu querer fazer alguma coisa para mudar a sociedade. Indignado, obviamente, todo mundo aqui é. Eu era indignado pelas 733 milhões de pessoas que enfrentam a fome no mundo, é óbvio. Pelas 35 milhões de pessoas que morrem de fome no mundo. Como é que o cara acorda, vai comer pão e doce de leite e fica feliz que outra pessoa está morrendo de fome? Indignado também pelas 2.888 pessoas que morreram em acidente de trabalho no Brasil só no ano de 2023. E isso, em uma conversa com o Paulo Freitas, amigo do Eloy, ele me pediu, tu tem que decidir, tia. Ou tu é candidato, ou a gente vai ter que arrumar outro candidato. E eu resolvi ser candidato a vereador em março do ano passado e vim até essa casa. Obviamente, essa indignação precisa se transformar numa força motriz para que eu consiga apresentar saídas para a sociedade. Nesse primeiro mês da Câmara, eu preferi muito mais ouvir do que falar, porque eu acredito que muitas pessoas têm muito mais a me ensinar do que eu tenho a ensinar aos outros. Então, eu queria agradecer a gentileza de todos os vereadores nesse período inicial, porque tiveram um tempo para me explicar algumas coisas, eu muito aprendi e tenho disponibilidade de continuar aprendendo durante esses próximos 48 meses. Das pautas, eu gostaria de elencar as principais que me trouxeram até aqui. Quem viu meu panfleto na eleição lembra que ele só tinha 3 linhas, praticamente, porque eu só falava de 3 coisas específicas, não trato de temas que eu não domino. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, para mim, é a coisa mais cara do planeta. Como eu comentei anteriormente, nós só temos 2 coisas iguais, moramos no mesmo planeta e somos humanos. O resto a gente escolhe diferente, mas essas 2 questões a gente não pode escolher. Eu não posso mudar de planeta e nem deixar de ser humano. Então, bom, que respeitamos o humano através da igualdade e da liberdade. Defesa de um meio ambiente ecologicamente correto, eu quero exclusivamente o cumprimento da lei, a gente não pode sair derrubando o planeta inteiro e acreditar que nada vai acontecer. E a valorização dos trabalhadores e da indústria. Ontem foi um dos dias mais felizes para mim nessa Casa Legislativa, porque houve a liberação dos dados da economia do município e os trabalhadores tiveram mais de 18% de aumento real. Esse é um dia feliz para mim, que o cara vai no mercado, passa as compras e consegue pagar. Isso, para mim, é a coisa mais importante em uma sociedade. E, para concluir, eu sou um caxiense orgulhoso, tenho orgulho de ter nascido aqui, tenho ciência do privilégio que é ter nascido aqui, de ter nascido no Rio Grande do Sul, de ter nascido no Brasil, de ter nascido na América do Sul. São questões que, para mim, são muito fortes. Sei que a vereadora Rose também é uma brasileira aguerrida, acredita nesse país, e eu acredito muito nesse país. Acredito que nós tenhamos saída para tudo, acredito que nós sejamos o país do futuro, que nós somos o país do presente e que nós precisamos de unidade e apresentar saídas para o Brasil. Algumas coisas ainda me desesperam, mas as minhas esperanças nesse país são muito maiores que as minhas preocupações. Eu vi a minha geração entrar na universidade e se formar. Eu vi gente que nunca tinha perspectiva de vida conseguir ter uma perspectiva diferente nos anos 2000. Nós temos um país que foi mudado através da educação. Então, eu acredito que nós só vamos ter dignidade, desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente através da educação. Então, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, ontem tive a oportunidade de desenhar nossa atuação, vereador Andressa Malman. Eu tenho certeza que eu e a senhora e os demais membros, a gente precisa ir para dentro das escolas. A gente mudou a concepção da coleta de lixo, vereador Edson, explicando para as crianças que tinha que separar, não conseguindo explicar para os pais, porque a gente não consegue pegar todos os pais. Então, essa política tem que voltar para a escola e a gente tem que conversar sobre o meio ambiente. Sou advogado dos sindicatos metalúrgicos, com muito orgulho, diversas batalhas, vocês devem presumir, mas, mais do que isso, eu sou um cara que acredita que a gente pode ter uma vida digna, que as pessoas podem ter direito à comida, que as pessoas podem ter direito a um trabalho e que as pessoas necessariamente devem ouvir opiniões diversas para formar sua opinião. Acho que a gente viveu um momento complexo na sociedade nos últimos 6, 8 anos, mas eu acho que a gente tem que estender o respeito em todas as possibilidades que nós tivermos
de conversar sobre uma nova sociedade. Meu respeito a vocês e, obviamente... Rapidinho já lhe concedo. E mais do que isso, eu acho que o que nós precisamos manter nessa casa é respeito. Uma das falas que mais me marcou foi uma fala da vereadora Marisol Santos, que fez um relato sobre a última legislatura, que não assombrava só a senhora, assombrava a mim e assombrava todos que viam. E por isso, muitas vezes, eu pensava em não ser candidato, vereadora. Porque vir aqui para perder uma parcela da minha saúde mental, eu não tinha disponibilidade. Então, fico muito feliz que nós conseguimos, uma declaração de líder da bancada do PCdoB, que nós conseguimos manter a razão e olhar para Caxias. Então, parabéns para a senhora pela sua posição e, de imediato, uma parte para o vereador Edson. Segue com a palavra o vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Uma parte, vereador. Vereador Cláudio, primeiro, quando o senhor reporta a sua vida que iniciou lá no Madre Milda, politicamente falando, no movimento estudantil, já se via ali a liderança do futuro que o senhor é. E tentar cada vez mais difundir esse conceito de cuidado com a casa comum, quando o senhor fala da Laudato Si, é isso também que nós precisamos fazer. É demonstrar para essa juventude que é possível que nós possamos transformar a sociedade de uma forma em que todos se sintam pertencentes a essa mudança. O senhor é uma pessoa que está demonstrando isso, e o senhor tem uma característica que eu gosto bastante. Diz que tem duas formas de nós admoestarmos alguém. Uma forma em que a pessoa vai ficar brava com o senhor, e uma outra forma que vão se abraçar. E o senhor tem uma habilidade de falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir muitas vezes e elas não ficam bravas com o senhor. Então, continue nessa toada e eu tenho muito orgulho de ver o senhor, com todo o respeito, peço aquele uma parte, menino, vereador. E agora esse homem feito aí que está nos ajudando nessa legislatura. Parabéns, vereador. Obrigado pela gentileza, vereador Edson. Obrigado também por o senhor, quando eu faço qualquer coisa que não se adequa a esse decoro, o senhor me chamar num canto e falar. Eu acho prudente. Acho que eu estou aqui para aprender, como bem comentei, o senhor é uma pessoa que muito me ensina, então obrigado pela gentileza. Vereadora Rose, depois vereador Daniel, depois vereador Sandro. Bom dia. Vereador Libardi, eu tenho certeza que a sua contribuição aqui nessa casa vai ser imensa também, assim como existe a nossa disponibilidade, de todas, de aprender, a gente também está educando e somos educados a todo momento, né? Então, parabéns por essa fala, parabéns por sua eleição. Quero só apenas refletir um questionamento que eu tenho junto, que eu faço também, essa questão do planeta ser a nossa casa comum. Domingo eu tive a oportunidade de ver, e a gente sabe disso, aquele documentário com o Mujica, que infelizmente ficou alguns dias apenas no Ordovás, e uma das coisas que ele fala é isso: o nosso sonho era que todo mundo tivesse acesso a tudo, a igualdade das pessoas. Mas se hoje a humanidade tivesse aquilo da média de um cidadão comum, que é o mínimo para sobreviver hoje, nós precisaríamos de 2 planetas a mais. Se a Índia, se os indianos, se muitos da África tivessem acesso a tudo que as pessoas têm direito, o planeta iria explodir. Então, nós ficamos num dilema, porque, ao mesmo tempo que a gente quer que as pessoas tenham acesso aos bens de consumo, a uma vida saudável, o planeta não dá conta. Então, nós realmente precisamos repensar e rediscutir tudo, o sentido da vida, o sentido do planeta, para que nós estamos aqui. Então, parabéns por essa pauta também da questão ambiental. Obrigado pela gentileza, vereadora Rose, com certeza. Vereador Daniel. Vereador Cláudio, quero dar os parabéns pelo seu mandato, pela sua conquista, e dizer que, independente das nossas divergências políticas e ideológicas, e que, com certeza, vamos ter embates, né, políticos e ideológicos aqui dentro, e que isso já deixamos muito claro que vai ficar dentro desses embates políticos e não pessoalizados. Quero dar os parabéns porque eu vejo que, como eu falei ontem, tenho aprendido muito com o senhor e lhe admiro pela sua sinceridade nas suas propostas, no seu discurso, e a gente vê que é uma forma sincera. É uma forma que tem amor pelo que está fazendo e luta pelo que está fazendo e com razão daquilo que sempre defende. Eu quero dar os parabéns, boa sorte na sua jornada e que venham nossas discussões políticas pela frente aqui dentro do embate político. Obrigado, vereador Daniel. Ficarão felizes os meus eleitores e os seus eleitores nos embates. Vereador Sandro. Vereador Cláudio Libardi, eu quero
parabenizar o senhor por estar aqui e queria dizer para o senhor que, independente de partido, ideologia, qualquer coisa, queria dizer que o senhor está se apresentando ser uma pessoa muito melhor do que aquilo que alguns tinham dito que o senhor seria. Então, já lhe parabenizo, né, por isso, por ser uma pessoa compreensível, né, uma pessoa que a gente tem diálogo, já vi que tem, né, e gostaria que nessa sua luta, nessa casa, principalmente porque a sua principal bandeira, pelo que eu prestei atenção, seria a questão do clima, né, que o senhor também fizesse uma análise profunda nessa questão de não culpar o agronegócio por o que está acontecendo, porque eu acho que não é o agronegócio que larga a fumaça que polui a nossa camada de ozônio e o nosso planeta. Então, eu acho que isso teria que ser levado bastante em conta no trabalho, né? E, para encerrar, vereador, lhe desejo muita sorte aqui nessa casa e dizer que eu gostaria muito, mas eu ficaria muito feliz se o governo federal, que nós temos hoje, escutasse a fala que o senhor fez aqui hoje. Que todos os brasileiros fossem tratados com igualdade. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Vereador Pedro. Obrigado pela parte, vereador Cláudio. Quero te dar os parabéns pela condução dos trabalhos que você tem, a pessoa que você tem demonstrado até aqui. Eu não te conhecia antes, não tinha assim nem acompanhava o teu trabalho. E a gente só ficou, quando teve o primeiro contato dos vereadores eleitos, com aquela ideia, como o vereador Fantinel fez menção já aqui, que eu tinha ideia por causa daqueles, como é que eu vou dizer, não seria preconceito, mas como é que a gente chama? Uma ideia antecipada, né, que a gente tem. Eu não sou muito bom, um pré-julgamento, obrigado. Pelo fato das ideologias, né, da gente estar totalmente nos ideais políticos, né, direita, esquerda, essas coisas, a gente ter uma primeira ideia sem conhecer que é muitíssimo errado, que eu vigio muito a minha mente, o meu coração quanto a isso, para não ser preconceituoso com as pessoas. Quero te dar os parabéns, tenho admirado o teu trabalho aí e coloco à disposição. Obrigado pela gentileza, vereador Pedro, obrigado pela gentileza dos demais. Eu só gostaria de reafirmar as pautas, né? Eu tenho como prioridade, obviamente, conversar sobre ciência. Bem tratou o vereador Sandro Fantinel. Mas eu acho que algumas coisas são mais urgentes e a gente precisa conversar sobre o planeta e precisa conversar também sobre as garantias dos trabalhadores. Quem conhece o trabalhador metalúrgico dessa cidade, em especial, sei que a vereadora Daiane tem familiares que têm um escritório de advocacia previdenciária. A senhora sabe a realidade que eles têm enfrentado. Como é que a gente vai alterar de 25 para 47 anos a aposentadoria de um trabalhador metalúrgico? Vereador Frisso. Vereador Cláudio. Uma parte, vereador. Quero lhe cumprimentar pela sua trajetória tão rápida, né? Um gurizão ainda, né? Aqui estreando na Câmara. E não tenho como olhar para o senhor e não me ver há mais de 30 anos atrás, lá em 1983, quando assumi pela primeira vez um cargo aqui nessa casa, representando um partido de esquerda, o seu partido, PCdoB. À época, o PCdoB era ilegal, né? Isso foi legalizado em 1985, quando assumi, então, a legenda. E, depois disso, tivemos parlamentares que me sucederam com muito brilho. O vereador Del Gomes, o vereador Renato Oliveira, o vereador Assis Melo, colocando aqui na casa aquilo que é o motivo principal dela, né? É o debate franco, né, de ideias, né, que movem a sociedade. E essa temática que o senhor escolhe para abrir as suas falas aqui no Grande Expediente, sem dúvida nenhuma, é a temática do momento, né? Os problemas climáticos, né, que estão aí assolando o mundo, né, e que nos colocam perante desafios grandiosos e, ao mesmo tempo que os problemas estão acontecendo, a gente percebe que, do outro lado, né, daqueles que só olham o lucro, né, daqueles que só olham para o seu próprio rabo, né, vamos usar uma expressão chula aqui, né, eles não estão nem aí, nem preocupados, né, com isso, né, querem acumular cada vez mais riqueza, querem isolar mais e mais pessoas, querem matar de fome mais milhares e milhares de pessoas, querem produzir guerras para continuar vendendo
as suas armas e assim por diante. Então, é uma temática que, de fato, é apaixonante, a que o senhor escolhe para estrear nessa tribuna. Então, lhe cumprimento, vereador, lhe desejo um grande mandato. Tenho certeza que com a sua qualificação, o senhor vai marcar... Artigo 136, parágrafo 1º. A expressão que o senhor vereador utilizou. O senhor está solicitando para que ele retire? Retire os anais, por gentileza. Qual a expressão, vereador? Eu acho que não cabe repetir ela aqui. É uma expressão, perdão, presidente, perdão, vereador, é uma expressão chula, mas ela não é ofensiva. Portanto, eu mantenho a expressão que fique nos anais da casa, é exatamente o que eu penso. Concluo, vereador Cláudio, lhe dizendo que, então, lhe desejando um grande mandato. Era isso. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Consegue restabelecer um minuto? Obrigado pela gentileza. Estela? Vereador Cláudio, com a imensa alegria de saber que o novo sempre vem, a gente ocupa esta casa, não só com a idade nova, mas com o pensamento novo. Oi? O pensamento novo de uma sociedade que precisa ser mais humana, que precisa olhar mais para as questões ambientais, que sempre foram tão presentes no nosso discurso. Então, que na Comissão do Meio Ambiente você possa também contar conosco. Fico muito feliz de fazer parte dessa comissão para que a gente possa desempenhar um ótimo trabalho. Obrigado pela gentileza, vereadora Estela. Para concluir, em relação ao ser ou não ser radical, é uma concepção diversa, né? Bem tratou o vereador Pedro. Eu não acredito que eu seja radical por defender que as pessoas tenham direito a comer, tenham direito a uma casa e tenham direito a estudar. É só isso que eu acredito. Então, com certeza não sou radical. Só quero que as pessoas comam, tenham direito a um trabalho e a uma casa e a estudar. Muito obrigado a todos, e não só eu, como o meu partido. Obrigado pela gentileza. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando aqui na nossa casa.